Capitã Marvel, filme solo da Carol Danvers, dirigido pela Anna Boden e o Ryan Fleck, finalmente chegou nos cinemas. Eu fui lá assistir o filme e quero bater um papo sobre ele aqui com vocês, sem nenhum spoiler, é claro, pra você poder assistir o filme depois tranquilo, beleza? Então vamos lá! E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique, então vamos falar um pouco sobre Capitã Marvel, sem nenhum spoiler, é claro, começando pela sinopse do filme para introduzir ele aí pra galera. A história acompanha Carol Danvers, conforme ela se torna uma das heroínas mais poderosas do universo, no momento em que a Terra se vê no meio de uma batalha galáctica entre duas raças alienígenas. Então, primeiro eu vou falar do que eu gostei do filme e depois do que eu achei meio mais ou menos, beleza? Então, começando pela primeira coisa que eu gostei do filme, que é o fato dele mostrar que a Capitã Marvel é realmente muito poderosa e justifica toda essa antecipação criada pelo marketing da Marvel para os poderes que ela teria nessa versão cinematográfica da personagem. Parte da história do filme é justamente sobre a evolução da Carol Danvers para aprender a dominar por completo os poderes que ela tem, e quando ela atinge a capacidade máxima desses poderes, que você vê que a Capitã Marvel é o mais próximo do Goku que a gente vai chegar no universo cinematográfico da Marvel. Ela dispara umas rajadas de energia muito fortes com as mãos, e o legal é que ela usa esses poderes com frequência. E eu gostei dessa liberdade que ela tem em usar essas rajadas sem muita cerimônia. Por exemplo, comparando com o Thor do universo Marvel, eu acho que ele usa o nível máximo dos poderes de raio dele bem de vez em quando, uma coisa bem rara de acontecer. Mas a Capitã Marvel é diferente, porque ela não tenta resolver as coisas com um soquinho e chute, não. Ela abusa desses poderes que ela tem e sai disparando rajada pra tudo quanto é lado sem muita cerimônia. E outra coisa legal da Carol Danvers é a química que ela tem com o Nick Fury, que também tá presente aí em Capitã Marvel. Tanto a Brie Larson quanto o Samuel L. Jackson estão mais soltos interpretando os personagens, sabe? Bem à vontade, com aquele jeito de quem tá gostando de fazer a cena mesmo. Eu curti muito essa relação dos dois. Você percebe como a relação dos dois foi um divisor de águas pra vida do Nick Fury. E outro ponto legal do filme foi a respeito da trama dele, que me surpreendeu bastante quanto ao uso dos Skrulls e os Krees, as duas raças alienígenas, que são a base do conflito da história. Eu admito que eu achava que o filme seria um pouco previsível nesse ponto, porque a guerra Kree-Skrull é um evento muito clássico e estabelecido nos quadrinhos da Marvel, então achei que a trama do filme não teria muita novidade para apresentar quanto a essa adaptação da guerra Kree-Skrull em versão cinematográfica. Mas não é isso que acontece, porque o conflito se desenvolve de uma forma que eu não esperava, e inclusive reinventou o papel de muitos personagens do universo Marvel. Isso aí tem um lado bom, que foi a surpresa de acompanhar uma história que eu não esperava, de ver um roteiro ser surpreendente, mas também tem um lado que eu acho meio duvidoso dessa reinvenção de personagens, que é em relação ao futuro dos Skrulls no universo Marvel. Eu fico em dúvida se depois do final de Capitã Marvel os Skrulls ainda vão poder ser usados como potenciais vilões de alguma mega saga ou arco de histórias de algum próximo filme do Marvel Studios. Eu gostei do desfecho que deram para os Skrulls nesse filme da Capitã Marvel, mas eu fico com o pé atrás disso acabar diminuindo um pouco o potencial dos Skrulls em futuras histórias da Marvel. E na onda dos Skrulls eu também destaco o Talos, que é interpretado pelo Ben Mendelsohn. Esse personagem é aquele arquétipo clássico do antagonista alienígena maligno, mas que ao mesmo tempo trouxe comportamentos e trejeitos tão mundanos e cotidianos que fizeram o Talos acabar sendo um personagem muito mais crível e carismático do que eu esperava. Antes de ver o filme, vendo os trailers e tal, eu imaginava que ele fosse ser aquele alienígena que só quer conquistar poder e ganhar novos territórios. Esse tipo de coisa bem clichê. Mas não, porque ele tem motivações muito interessantes e muito carisma. O Ben Mendelsohn mandou muito bem, ele estava muito confortável fazendo Talos, acho que ele dominou muito bem o personagem e eu gostei muito dele no papel. Então foi isso que eu achei de bom do filme, mas ele não é perfeito, então vamos falar do que eu achei meio mais ou menos. Então, primeira coisa ruim, eu acho que o filme não valorizou todo o potencial da Brie Larson
Larson como atriz. Cara, ela já ganhou um Oscar de melhor atriz, sabe? Então você sabe que o talento da interpretação tá ali dentro da mulher. Só que o filme não teve diálogos, nem situações dramáticas o suficiente, nem uma direção, na verdade, que fizessem a Brie Larson interpretar alguma coisa realmente profunda na tela. A Capitã Marvel tem um diálogo que é um pouco mais interno, onde ela fala sobre o fato dela não se conhecer muito bem e tudo mais, não vou falar muito pra não dar spoiler, que foi um momento feito pra ter uma carga dramática, emocional muito forte. Mas é algo que não me impactou muito, porque o diálogo fica bem clichê, bem superficial, e a interpretação também não consegue avançar muito por causa disso, e aí o momento não conseguiu me emocionar como deveria. E o filme tem pequenas situações assim, em que a Brie Larson é meio que desperdiçada, sabe? Então assim, eu acho que um roteiro e uma direção mais trabalhados poderiam fazer a Brie Larson entregar momentos muito mais épicos e emocionantes, como Capitã Marvel. O Jude Law é outro que também não atingiu o potencial que ele tem como ator. Acho que foi um personagem que passa o filme inteiro assim, muito no automático, sem sair fora da curva em momento nenhum. Ele meio que nem fede, nem cheira. E agora eu vou falar do Samuel L. Jackson, que é um caso à parte, um pouco mais complexo. Por quê? Então, ele atuou de uma forma que eu gostei, com muita química com a Carol Danvers e muito bem caracterizado como um Nick Fury mais novo, com uma maquiagem muito bem feita. Mas por mais que eu tenha gostado de ver o Samuel L. Jackson atuando, eu acho que como Nick Fury, ele acabou ficando distante da personalidade do Fury que foi estabelecida nos outros filmes da Marvel e até nos quadrinhos também. Como esse filme se passa nos anos 90, esse Nick Fury aí é um pouco mais novo e mais inexperiente. Mas eu acho que deixaram ele inexperiente até demais, ao ponto que ele acabou ficando distante do Nick Fury que foi estabelecido nos outros filmes. Eu gostei da atuação, mas acho que acabei encarando ela mais como o Samuel L. Jackson do que como o Nick Fury clássico do universo cinematográfico da Marvel. Eu acho que exageraram nos alívios cômicos dele. E outra coisa meio mais ou menos foi que o filme apresentou soluções para conflitos muito fáceis e simples algumas vezes. Por exemplo, a Maria Rambeau, que é aquela amigona da Carol Danvers. Ela acaba se envolvendo com o conflito da história por causa de um motivo muito bobo. Ela meio que escolhe se envolver numa situação ali que apresenta um risco muito sério, então eu esperava uma motivação muito mais forte para justificar esse envolvimento dela, sabe? E isso é ruim porque a atriz que interpreta a Maria Rambeau tá muito bem no papel, cara. Ela tem um diálogo dramático ali que é muito legal, muito convincente, mas não usaram essa parte mais dramática e séria do personagem para tentar justificar ações mais importantes dela. E o filme tem essas deslizadinhas de justificar coisas com bobeirinhas muito fáceis às vezes, sabe? E outro ponto que eu não gostei muito foi a direção de arte do filme, que eu acho que não apresentou nada visualmente muito marcante pra estética dele. Tipo, ele tem elementos novos do universo Marvel, como os Skrulls e os Krees, mas o filme não criou uma identidade visual marcante pra esses elementos novos e essa ambientação própria desse filme da Capitã Marvel. Como foi, por exemplo, na Wakanda de Pantera Negra, que teve um estilo estético muito característico, muito bonito e muito marcante, sabe? Esse filme não trouxe nada tão marcante visualmente. E o filme também é muito escuro, tá? Tem algumas cenas que em 3D ficavam até difíceis de você entender o que estava acontecendo. Acho que o 3D não valeu muito a pena. E outra coisa que, na minha opinião, poderia ter sido melhor também foi a ação do filme. As coreografias foram simplesmente regulares e os ângulos de câmera e os cortes deixavam as lutas até meio confusas às vezes para você entender o que estava acontecendo. E a batalha final do filme foi tão rápida que não deu nem tempo de eu me empolgar muito com ela. Então assim, o que eu posso falar da ação do filme é que as cenas que eu mais gostei foram as de combate aéreo, tanto as de naves e aviões voando ali sendo pilotados, quanto as da Carol Danvers voando com os poderes dela, porque também é um tipo de combate aéreo, né? Mas as cenas de luta no solo mesmo, de combate ali no chão, eu não vi nada muito
muito memorável, marcante, que eu vá lembrar por muito tempo. Achei cenas regulares e nada além disso. E por fim, agora uma crítica a algo que envolve outros filmes do universo Marvel, que é o seguinte: uma coisa que não me convenceu nesse filme foi a explicação que ele deu pro fato da Carol Danvers não ter aparecido antes de Vingadores Ultimato no universo Marvel dos cinemas. Vocês se lembram que no final de Guerra Infinita, o Nick Fury ativa aquele pagerzinho pra chamar a Capitã Marvel, como se ela estivesse longe da Terra fazendo alguma outra coisa. E esse filme, Capitã Marvel, explica por que a Capitã Marvel precisava ser chamada, por que ela não estava presente ali naquele momento. Só que o filme não explica o motivo do Nick Fury não ter chamado a Carol Danvers antes do final de Guerra Infinita. Porque olha só, o Nick Fury presenciou eventos catastróficos que poderiam ter destruído a humanidade antes de Guerra Infinita, tipo na Batalha de Nova York do Vingadores 1 e na Batalha contra o Ultron do Vingadores 2. Só que ele não pediu ajuda da Capitã Marvel em nenhum desses momentos. Então assim, basicamente o Nick Fury tinha o WhatsApp de uma Super Saiyajin, só que ele não quis chamar a ajuda dela pra lutar contra a extinção da raça humana em Vingadores 1. E eu pelo menos não enxerguei nenhum motivo que realmente justificasse isso, sabe? Então achei algo meio incoerente. Isso pode ser consertado em algum filme do futuro, como um Capitã Marvel 2, talvez, quem sabe, mas pelo menos até agora eu não me senti convencido de que a Capitã Marvel não deveria ter sido chamada antes de Guerra Infinita. Então assim, essas são minhas críticas ao filme, meio que resumindo, eu acho que ele tinha um potencial com uma personagem principal muito grande e não soube aproveitar muito bem tudo que a personagem e a atriz ofereciam pra Capitã Marvel. Mas achei um filme ok. Eu saí do cinema e me diverti sim quando assisti o filme. Eu gostei sim de ver os poderes da Capitã Marvel em ação. Bom, então é isso aí. Digam aí nos comentários o que vocês acharam de Capitã Marvel, se vocês gostaram do filme, se vocês já viram, se estão ansiosos pra ver ou não. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, porque é muito importante, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo, ó. Tem o link para todas as playlists do canal, organizadas por tipos de vídeo, pra você assistir, beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, e um abraço!